@Itatiaia Oficial. Mas você trouxe em manchete outra informação importante, Rezende. E hoje, dia 1º de novembro, o Atlético oficializando, muito possivelmente ainda durante o dia, a migração do clube para a SAF. É isso mesmo. O que está acontecendo? Uma assembleia, na verdade, várias reuniões online durante o dia para uma assembleia com credores das CRIs, né? As CRIs são os certificados de recebíveis imobiliários que o clube tem com relação à Arena MRV e a autorização para que a SAF do Galo incorpore a Arena MRV como sua propriedade é o que está sendo feito hoje. Então, com esses contratos assinados com os credores aí dessas CRIs, o Atlético vira oficialmente SAF. Questões burocráticas apenas, pelo que a gente conversou internamente. Essa situação será resolvida e, inclusive, Cirilo, os funcionários do Atlético receberam ontem e-mails explicando que, a partir de hoje, os contratos de todos os funcionários estão migrando para a SAF do Atlético e que todos os direitos trabalhistas, tudo vai ficar tudo normal, não vai mudar em nada, vai mudar apenas a razão, né, o CNPJ saindo do Clube Atlético Mineiro para o Clube Atlético Mineiro SAF. Então, um dia emblemático, né, na história do clube, a SAF do Galo, a migração para o clube empresa nesta quarta-feira, 1º de novembro. Nova realidade dos clubes brasileiros. Alexandre Simões, um abraço, bom dia. Ô, Cirilo, bom dia. É interessante, né? A gente vive neste século uma nova ordem nacional. Se a gente pegar, por exemplo, que é um grande medidor de sucesso de clube de futebol, que é permanecer na primeira divisão, no século passado, do chamado G12 dos grandes clubes, sabe quantos caíram para a segunda divisão? 2. O Grêmio e o Fluminense. Neste século, dos 12, 8 caíram para a Série B. Os 2 de Minas, Atlético e Cruzeiro, os 2 gaúchos, Grêmio e Inter, Palmeiras, Corinthians, Botafogo, Vasco. Só Flamengo, Fluminense, Santos e São Paulo não caíram para a Série B neste século. Ainda. Não, mas... Não, tô dizendo ainda porque o Santos está bem afim de cair. Não, a briga contra o rebaixamento esse ano tem Vasco, Santos, Corinthians, Cruzeiro, Internacional. Muita gente grande. Então, o que acontece? Sem contar que a gente teve outros fenômenos no futebol brasileiro, por exemplo, o Bragantino, que não é SAF. O Bragantino é empresa, é SA, é diferente de SAF. Fortaleza, Atlético do Paraná, que se organizaram. Mas o Atlético do Paraná atingiu o teto. O Petralha deu uma entrevista ao Rodrigo Capello outro dia, que foi publicada no Globo, dizendo que o Atlético do Paraná talvez possa virar SAF para poder subir mais. Ele acha que ele atingiu o teto dele como clube, como associação, principalmente no que se refere à construção de torcida, de público. Tá? O que acontece, Cirilo? A gente vive no Atlético, entre aspas, uma SAF desde 2021. Não é verdade? Sim. Entre aspas, mas é um novo processo desde 2021, se entrou em 2020 e salvou o clube do rebaixamento, né? E foi terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, a 3 pontos do Flamengo, foi o campeão. 2021 foi campeão brasileiro. 22 conquistou vaga na Libertadores deste ano. E esse ano está brigando por vaga na Libertadores do ano que vem. E o Cláudio disse aí que pode ser G4. Tá? Então, é um processo de transformação e a gente percebe muita discussão em rede social. E eu acho que todo tipo de questionamento é válido. Mas é inegável que a SAF acaba com a barganha política do clube, que atrapalhou por muito tempo o processo a longo prazo, o projeto a longo prazo, a questão política de clube atrapalhou muito isso, né? Porque a cada 3 anos eleição, o cara para ganhar a eleição precisava montar time, eu precisava fazer ajuda, isso acaba com o processo da SAF. Tem todas as vantagens fiscais, existe toda uma lei que ajuda o clube a partir do momento que ele se transforma numa SAF, tá? E o torcedor, querendo enxergar ou não, há uma diferença absurda. O Atlético, nos últimos anos, ele pagou dívida. O torcedor, a dívida aumentou porque se pagou o que tinha sido construído tempos atrás. O que tinha sido construído tempos atrás. Né? E o Atlético passou a ter um ativo que era inimaginável há algum tempo, que é a Arena MRV, que é uma enorme fonte de receita, que ainda nem começou a ser explorada. É muito recente,
sabe? Então, quer dizer, é uma desproporção do que vivia, do que pode viver. Agora, futebol não é ciência exata. Futebol não é ciência exata. Agora, é inegável que nos últimos 3 anos, a média de ponto do Atlético no Campeonato Brasileiro é muito maior do que era. O Atlético mudou de patamar, tá? E que tenha muita sorte a partir de agora nesse novo momento de SAF. Como o futebol não é a ciência exata, a organização, isso tudo é fundamental. Esse é o caminho para dar certo, tá? É o caminho para dar certo. Que a sorte possa estar também associada e que o Atlético consiga seguir brigando na parte de cima da tabela da classificação do Campeonato Brasileiro. Porque a tendência antes de 2021 era brigar na parte de baixo ou até mesmo de retornar à Série B. Transição importante que vai passar o Atlético, Léo Figueiredo, vários clubes passando e o Atlético vivendo esse momento também agora. Bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo. Bom dia a todos. Eu não mudo uma vírgula do que acabou de dizer o professor Alexandre Simões. Acho e torço para que o Atlético se beneficie muito dessa SAF. Como a gente já tem visto, e o Simões disse bem, o Atlético já vive um processo mais profissional nos últimos anos, né? Mas que, infelizmente, assim como a maioria dos clubes no Brasil, muito impactado por gestões que não foram tão responsáveis com as contas, com muitas dívidas, né? Não deixa o clube ser de verdade todo o potencial que ele tem, porque é muita conta para pagar, o Galo ainda tem muita conta para pagar, mas que fora do campo, o Atlético aprenda com os próprios erros. Uma coisa que o Galo tem vivido nos últimos anos é o ápice absurdo e absoluto do sucesso dentro do campo, e aí gera uma expectativa absurda de que vai ganhar todo ano, de que tem que ter o melhor time todo ano, e no futebol isso é muito difícil. Mas fora do campo, você tem que sempre trabalhar de maneira profissional. É a melhor notícia para o Atlético, a SAF, porque fora do campo, quando você assina um contrato, quando você desfaz um contrato, quando você paga uma dívida, é preto no branco. É diferente de um jogador ir bem ou não dentro do campo. Fora do campo, as margens para erro acabam. As margens para manobras acabam. A politicagem, que muitas vezes destruiu os clubes no Brasil, acaba. E acho que o torcedor do Atlético, ô Cirilo, mediante a várias SAFs que estão sendo construídas no Brasil, umas que já são SAF, eu vejo como uma grande virtude, tá? O fato de quem é dono da SAF do Atlético ser um grupo de atleticanos que moram em Belo Horizonte, que sabem o que é o Atlético, sabe o que é o Galo, sabe o que deixa a torcida pé da vida, sabe o que significa um dia após perda de clássico, sabe o que significa a expectativa, o que é a história do clube, e isso eu acho muito valioso, porque o Galo não passa a ser meramente um clube de investimento. Ele vira um investimento para pessoas apaixonadas pelo clube, porque eu não tenho dúvida que daqui a alguns anos nós teremos más notícias com algumas SAFs aí. A do Vasco da Gama já é um grande exemplo. O Vasco foi comprado com uma promessa de, nossa, o Flamengo agora não ganha mais um clássico, nós não vamos passar vergonha mais nenhuma. E tá tomando transfer ban lá e tá devendo e não tá fazendo pagamentos. Então, tomara que a SAF do Atlético seja realmente tocada com a competência que as pessoas que estão fora, que eles têm com as suas empresas. Porque se o Atlético conseguir se livrar dessa dívida, Cirilo, ele tem condição de ser tudo aquilo que